Amanhã, amém? Graças a Deus. Prometo que serei rápido e objetivo. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 3. Amém? O título dessa palavra é Rompendo em Fé. Amém? Nós vamos aprender aqui nesta manhã como nós iremos romper em fé. A Bíblia diz que nós devemos caminhar de fé em fé e glória em glória. Amém? Rompendo em fé. Já fica a dica aí pro louvor, né? Amém? Os irmãos acharam, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3 para encerrar. Pela fé entendemos que o mundo pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito daquilo que é aparente. Amém? Graças a Deus. Antes disso, vamos fazer a hermenêutica desse texto aqui, depois a gente entra na exegese do texto. Querido, é claro que tem que explicar para vocês. Aí a hermenêutica, a Bíblia diz que a Bíblia ela se interpreta sozinha. É você fazer a introdução, contar o destinatário, o propósito da carta, a qual foi adereçada. Isso é hermenêutica. Mas tem a exegese, que eu vou aplicar com vocês aqui 4 motivos que a Bíblia, a exegese desse texto, nos dá 4 motivos para nós rompermos em fé. Amém? E para nós que gostamos de pregar a palavra, sempre quando eu vou pregar a homilética, a arte de pregar, ela ensina 3 princípios. O que eu quero que meus ouvintes ouçam, sintam e aprendam. São os 3 princípios da homilética. O que eu quero, guarde isso, com meus ouvintes, ouçam, sintam e aprendam. Amém? Querido, qual foi o autor da carta dos Hebreus? Ainda é anônimo, ainda não tem um autor. Alguns estudiosos dizem que foi Paulo, alguns Timóteo, Tito, mas ainda o autor se encontra anônimo. Ainda não achou ainda um autor para a epístola, para o livro dos Hebreus. Epístola é paulina. Então, o autor é anônimo, mas e a data que esse livro fora escrito? No ano 64 até 70 depois de Cristo. No período da perseguição do imperador Nero. Aqui foi escrito nesse período, 64 a 70 depois de Cristo. No período em que a igreja primitiva estava vivendo um período de perseguição pelo imperador Nero, um imperador cruel, que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos judeus. Um imperador que fazia os cristãos de tocha no jardim, colocava fogo nos cristãos vivos. Ele era muito cruel. Então foi nesse período aqui que esse livro foi escrito. E qual é o propósito desse livro? Qual é o propósito desse livro for escrito? Alguns estavam querendo voltar às antigas práticas do judaísmo. E o escritor dos Hebreus incentiva os seus ouvintes cristãos a perseverar na fé. Então a perseguição era grande, era o período do martírio.
Então ali havia um martírio, havia perseguição contra a igreja. Então o propósito desse livro é fazer os ouvintes não voltar às práticas judaísmo, mas perseverar e romper na fé. Então você vai aprender nessa manhã quais são as chaves para você romper em fé através do livro dos Hebreus, amém? Querido, mas entenda, os cristãos estavam querendo voltar às práticas, porque não estavam aguentando as lutas e perseguição. Eles não estavam aguentando o martírio, as lutas, as perseguições. Então por isso que esse livro é escrito. É para eu e você que muitas vezes achamos que não estamos suportando, achamos que não estamos aguentando. Aí para isso vem Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Aqui vai falar, no versículo 38, você vai ver do 1 até o 38, vários exemplos dos pais na fé, dos profetas, de pessoas que romperam na fé. E no versículo 38 a Bíblia diz que eram homens que a terra não era nem digna de ter. Olha o testemunho que a Bíblia dá desses heróis da fé. No versículo 38, eram homens que a terra não era nem digna de ter. Olha o testemunho que Deus dá de mim e de você quando nós rompemos em fé. Repita comigo, é na crise, tá fraco, é na crise que Deus levanta heróis. É na crise que Deus levanta heróis. É na crise que os heróis são levantados. É na crise que os heróis são revelados. Então é nessa dificuldade que Deus está te levantando como herói. Deus quer te fazer um herói na fé. Deus quer fazer você romper em fé. Deus quer dar testemunho do seu nome. Deus quer te usar como testemunho para alguém, querido. É você que Deus está usando como gabarito. Você é gabarito de Deus. Você é gabarito. Repita comigo, eu sou. Tá fraco, eu sou gabarito de Deus. Você é gabarito, querido. O que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? Não veio tentação nenhuma sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus que não deixa ser tentado acima do que nós não podemos. Antes da tentação nos dará o escape para que possamos suportar. Então Deus não permite tentação e provação que você não venha aguentar. Se você está passando é porque Ele já te suportou para você aguentar. Deus não permite você ser provado e tentado acima do seu limite. Então entenda, se você está passando por esse momento difícil, é porque Deus já te capacitou. Você já foi preparado para isso. E outra coisa também, é para Deus revelar quem é dele e quem não é. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Porque todo o fundamento de Deus fica firme, porque o Senhor conhece os que são teus. Escute isso. Todo o fundamento de Deus fica firme, porque o Senhor conhece os que são teus. Então quem é de Deus fica firme na tentação. Quem é de Deus fica firme na hora da luta. Quem é de Deus fica firme na hora da provação. Por quê? Porque é fundamento de Deus. Não é isso que ele fala em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3? E o Senhor te levou para o deserto para te provar, para te humilhar, para ver o que estava guardado no seu coração, se iria guardar o mandamento dele ou não.
Tá vendo como é que Deus ele usa? Foi pregado aqui domingo passado, se não me engano, sobre tempestade, ou retrasado. Entenda que Deus ele usa o exterior para revelar o seu interior. Não, vou repetir isso aqui. Deus ele usa o exterior para revelar o que está dentro do seu interior. Pode ver que antes de Deus falar com a tempestade, com a natureza, primeiro ele falava com os discípulos. Porque ele estava usando a natureza para revelar o que estava dentro dos discípulos. Antes dele falar com a natureza, tem de bom fé, acalma-te, aquieta-te. Aí depois ele vai lá e fala com a natureza. Por quê? Porque ele estava revelando por discípulo que a tempestade que estava dentro deles era maior do que estava fora. Então Deus ele usa o exterior para revelar o que está dentro do seu interior. Já falamos isso, né, mano? Você pede a Deus paciência, Deus coloca a pessoa difícil do teu lado. Você pede a Deus sabedoria, Ele te enche de problema. Você pede a Deus amor, Deus coloca a pessoa que não merece ser amada por você. Por quê? Porque Ele usa o exterior para revelar o que está dentro do seu interior. Aí você não está entendendo. Aí Deus está fazendo você olhar para dentro de você e ver que o que precisa mudar não é o exterior, é o interior. Porque quando eu mudo, tudo muda. Amém? Entenda. Aí o que o apóstolo Pedro diz? Na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhei a ardente prova que virá sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. O que Pedro está falando? Quando a provação vir, não é para você estranhar, é para você se alegrar. Porque você está sendo participante do que Cristo passou. Aí o apóstolo Paulo falou o quê? Que o sofrimento do presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso grande e muito excelente de glória. Então o que você está passando vai ter uma recompensa, querido. Tem uma recompensa. Talvez pode ser aqui na terra, mas talvez pode ser no céu. Então para cada um há uma recompensa de Deus. Então isso é motivo para você se alegrar e você romper em fé. Mas a gente precisa definir em que nós devemos acreditar. Nós precisamos definir se eu vou andar por vista ou andar por visão. Repita comigo: a vista é o idioma dos olhos, mas a visão é o idioma da fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por visão. Querido, a vista, ela olha para o presente, mas a visão, ela olha para o futuro. Então você precisa entender que a fé, ela não age no mundo racional. A fé, ela age no mundo transcendental. Racional é através da razão, transcendental é através da fé. Então a fé não é racional, a fé é transcendental. Ela não trabalha no mundo racional.
ela trabalha no mundo transcendental. Isso é fé. Mas a razão, não, a fé é além da razão. A razão é a vista, mas a fé é a visão. Aí você olha para o seu momento, é razão. Mas está tudo errado, está tudo fora do lugar. Razão, racional. Mas aí quando você começa a acreditar o que Jó falou no capítulo 19, versículo 21, tá tudo errado, tá tudo fora do lugar, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Aí você usa o mundo transcendental, a fé. Você está vislumbrando o futuro. Então a vista, ela olha para o presente, mas a visão, ela olha para o futuro. A vista é racional, mas a fé é transcendental. Então a fé e a razão não caminham junto, porque a fé é além da razão. E escute isso: o momento que você está vivendo hoje não define quem você é. Vou repetir: o momento que você está vivendo hoje não define quem você é. Pessoas não definem quem você é. Diabo não define quem você é. Macumba não define quem você é. Pai de santo não define quem você é. E o que define o que eu sou? O que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus que define quem você é. Aí sim tem o poder de definir quem você é e quem você será. Então não deixe que a sua realidade roube a sua eternidade. Não, vou repetir. Não deixe que a sua realidade roube de dentro de você a sua eternidade. Não deixe, querido, que o seu momento defina o que Deus já definiu para você. Amém? No livro de Números, capítulo 13, do versículo 30, ali vai falar sobre os 12 espias. 10 andava por vista e 2 andava por visão. Quem anda por vista, já falei, olha o presente, mas quem anda por visão, olha o futuro. Quem anda por vista, olha o problema, mas quem anda por visão, enxerga a solução atrás do problema. E ali vai falar sobre os 12 espias, que foi espiar a terra de Canaã, que Deus jurou que iria dar, a terra boa que mana leite e mel. Mas 10 andava por vista e 2 andava por visão. E quando aqueles 12 veio trazer o relatório daquela terra boa que mana leite e mel, que Deus tinha falado que iria dar a eles, a terra de Canaã, o cumprimento da promessa, aqueles 10 trouxe o relatório e falou: ó, tem gigante, tem um povo mais forte e poderoso do que nós não vamos vencer, não tem como. Isso é quem anda por vista. Sempre vai enxergar o problema, sempre será pessimista, sempre vai encontrar dificuldade. Mas ali tinha 2 que andavam por visão, Josué e Caleb. Se levantou: não, tem gigante, tem um povo mais poderoso que nós, mas quem nos deu foi o Senhor. Então subamos e possuamos animosamente aquilo que é nosso por herança. Aí olha o que Deus olhou, o que Deus falou. Olhou para os 10 e falou: esses 10 e todos vão morrer e ser enterrados nesse deserto. 3 milhões foram mortos e enterrados no deserto, porque andava por vista. Mas Deus olhou para Josué e Caleb e falou: só esses 2 vai entrar na terra, porque veio a mim com um espírito diferente. Tá vendo? Quem anda por vista morre no deserto, mas quem anda por visão entra em Canaã, entra na terra prometida, a promessa se cumpre, a bênção corre atrás de você e te acompanha.
Então não anda por vista, anda por visão. Amém? Então não seja os 10 espias, seja como Josué e Caleb. Tem gigante, é poderoso, mas quem nos deu foi o Senhor. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essa tem que ser a nossa postura. Amém, querido? Agora vamos para o texto. 4 motivos e razão para mim romper em fé. Ainda no versículo 1. Ainda no versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Só até aqui. A fé é o firme fundamento. Primeiro ponto. Por que eu devo romper em fé? Porque a fé é a base sólida. É fundamento. A fé é o alicerce. Sem ela a casa cai. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os rios, a tempestade, bateu contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica será comparado ao homem imprudente que construiu na areia. Bateu os rios, tempestade e vento contra aquela casa e caiu, e grande foi a queda. Por que a fé é a base sólida? Sem ela a casa cai. Porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem ouvir a palavra. E o texto diz aqui: quem ouve e pratica é prudente. A casa na rocha, bate tempestade e não cai, porque estava na rocha. Então a fé vem pelo ouvir e a palavra. E se você pratica, a fé vai ser a base da sua vida. Entenda, aqui fala sobre 2 construtores, 2 casas e 2 alicerces. Os 2 construtores, prudente e imprudente. As 2 casas na rocha e na areia. E os 2 alicerces, que um tem fundamento e o outro não tem. Um fica de pé e o outro cai. O que vai fazer você ficar de pé no mundo que nós estamos vivendo hoje é a fé. Porque ela é a base sólida. Ela é o pilar, é o alicerce. E sem ela a casa cai. Terceiro, ela nos torna inabaláveis. Salmo capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a fé, primeiro, é o alicerce, é a base. Segundo, sem ela a casa cai. E terceiro, ela te torna inabalável. Aí vem uma frase de Charles Spurgeon: a fé sobe escadas que o amor construiu e olha para a janela da esperança que abriu. A fé sobe escadas pelo amor que construiu e olha para a janela que a esperança abriu. Charles Spurgeon. Então o primeiro ponto é esse. Por que eu devo romper em fé? Porque a fé é a base sólida, é o alicerce. Segundo, ainda no versículo 2, ainda no versículo 1, segunda parte, porque ela é a convicção das coisas que não se vê. Por que eu devo romper em fé? Porque ela é a convicção das coisas que não se vê. Ela evidencia, ela devemos andar por ela, através dela
podemos louvar a Deus antes do milagre acontecer. Através dela, ela te faz você louvar e agradecer a Deus antes do milagre acontecer. Ela te torna grato. Te faz como Ana. Te faz semear aquilo que você ainda não tem. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Então isso é gratidão. É você não esperar para ter, para dar. É você, antes de ter, você já dá. Ana, ela não devolve Samuel quando nasce. Ana, ela devolve Samuel antes de nascer. Isso é gratidão. Só entende isso quem tem fé. Quem anda por fé. Terceiro, aqui vai dizer por que eu devo louvar a Deus antes do milagre acontecer. Aqui vai dizer, foi pregado aqui, se não me engano, quinta-feira, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 20 até o 21, ali da batalha de Josafá ali. Eles vieram, antes de vencer, já vieram louvando a Deus. E o louvor atraiu a vitória. Porque é a gratidão, louvor é gratidão, é rendição, é adoração. O que fez Jericó cair? Louvor. O povo começou a rodar e louvar a Deus, e as muralhas começaram a cair. Então isso, a fé faz você louvar antes de receber. Amém? Terceiro, já estou encerrando. Versículo 2. Primeiro ponto, porque eu devo romper em fé? Porque a fé é a base sólida. Segundo, porque eu devo romper em fé? Porque a fé nos dá a convicção daquilo que não se vê. Terceiro, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Através dela, esses heróis da fé, essa galeria que está registrado em Hebreus no capítulo 11, alcançou testemunho e venceram através da fé. Você vai vencer através da fé. Ou melhor dizendo, você já venceu por causa da fé. Quem luta pela fé tem vitória para contar. Repita comigo, quem começa crendo, tá fraco. Quem começa crendo, termina testemunhando. Quem começa crendo, termina testemunhando. Então já começa crendo que você vai terminar testemunhando. Pegou o raciocínio? Quem começa crendo, termina testemunhando. É o que vai acontecer na sua vida. O ano ainda não terminou. Ainda este ano Deus pode te surpreender. Então começa crendo que até terminar o ano você vai testemunhar. No culto da virada você vai testemunhar. Ainda este ano você vai testemunhar. Então começa crendo que você vai terminar testemunhando. Querido, Deus ainda pode surpreender pessoas aqui. Eu vou falar igual todo profeta, desceu fresquinho. E vai surpreender pessoas aqui. Desceu. Vai surpreender pessoas ainda no término deste ano aqui. Pessoas vai testemunhar. A Bíblia diz, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20: crê no Senhor teu Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crê naquilo que está saindo da boca de Deus aqui. Ainda este ano vai ter testemunho. Deus vai surpreender pessoas aqui. Deus vai surpreender pessoas aqui. Eu posso sentir isso, querido. Eu posso sentir isso. Meu corpo está queimando aqui, mas o Espírito manda eu falar
que ainda este ano Deus vai surpreender pessoas. Deus vai surpreender. Essa causa ainda pode chegar. Essa libertação ainda pode chegar. Essa salvação, essa porta ainda pode se abrir. Esse resultado ainda pode ser positivo. Essa nota no Enem vai ser conforme você pediu a Deus. Deus manda dizer que você ainda vai passar para essa faculdade. Ainda vai acontecer, querido. Vai acontecer. Por causa da multiforme graça, por causa da misericórdia de Deus e por amor que Ele tem à sua vida. Quarto ponto, para encerrar. Primeiro, porque a fé é a base sólida. Segundo, porque a fé nos dá convicção do que não se vê. Terceiro, porque ela nos faz alcançar testemunhos. O crente precisa ter testemunho, meu irmão. O crente precisa ter testemunho. Porque eu já falei isso e volto a repetir. Porque o testemunho é a ferramenta que Deus usa para ele entrar em lugares que ele não é aceito e bem-vindo. Aí ele usa o seu testemunho. Quando a palavra de Deus é rejeitada, Deus usa o seu testemunho. Então por isso que o crente tem que ter testemunho. Tem que ter resultado. O mundo está querendo testemunho, querido. Mas entenda, testemunho para a gente aqui é válido. Comprar casa, carro, tudo isso. Para a igreja é válido, mas o mundo não quer ouvir isso. O mundo quer ouvir testemunho que você venceu a depressão, que você venceu uma traição, que você venceu uma síndrome do pânico, que você venceu o homossexualismo, que você venceu o lesbianismo, que você venceu a prostituição, que você venceu problemas emocionais. É isso que o mundo quer ouvir, porque o mundo está doente. Então por isso que às vezes você passa. Por quê? Porque através do seu testemunho, alguém vai ser curado. Alguém vai ser abençoado. O que a Bíblia diz? Isaías 53:4. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus trouxe cura para a humanidade. O testemunho de Jesus trouxe cura para a humanidade. O seu testemunho vai ser cura para alguém. O que Deus olhou para o profeta Ezequiel e falou: ó, eu vou tirar a mulher que tu ama e você não vai chorar, porque eu vou dar uma correção na nação de Israel e eles têm que olhar para você e ver exemplo em você. Imagine, Deus chegou para o profeta Ezequiel e falou: eu vou tirar a tua esposa que tu ama e vou dar uma correção na nação de Israel, e você não chore, porque eles têm que olhar para você e ver testemunho e ver firmeza. Está vendo como é que Deus ele usa o seu testemunho para curar alguém, para alguém ser abençoado? E por último, para encerrar, para a gente adorar a Deus, rompendo em fé. Versículo 4. Versículo 3. Pela fé entendemos que a palavra, que o mundo foi criado pela palavra, daquilo que não se vê e pela aparente. Querido, quarto, para encerrar. Por que eu devo romper em fé? Porque ela nos faz compreender o poder da palavra de Deus. Que tudo foi criado pela palavra, que a sua vida vai ser mudada pela palavra, que o seu futuro está na palavra que sai da boca de Deus. Compreendemos que o mundo foi criado pela palavra. Compreendemos que basta uma palavra de Deus e a situação pode mudar, querido. Sabe o que eu vim profetizar aqui? Que a sua situação vai mudar a partir dessa manhã.
Que essa roda que girava contra você vai girar ao seu favor. Que o quadro da sua vida vai mudar a partir de hoje. Porque a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra de mudança, é uma palavra de cura, é uma palavra de esperança, é uma palavra de ação, querido. Quais são os 3 tipos da palavra que sai da boca de Deus? Primeiro, logos, palavra dita. Segundo, rema, palavra revelada. E terceiro, haja, palavra de ação. Sabe o que está saindo aqui da boca de Deus? Logo, palavra dita, rema, palavra revelada e haja, palavra de ação. O haja de Deus está chegando na sua vida. O haja de Deus está chegando na tua situação. O haja de Deus está chegando no teu casamento. O haja de Deus está chegando no teu futuro. O haja de Deus está chegando na sua vida. E o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. A situação vai ser mudada, querido, a partir desta manhã. Haja, 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 acontece.